Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo espírita aqui no nosso canal, Estudando o Espiritismo. No estudo de hoje, nós vamos fazer uma análise sobre o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, O Meu Reino Não É Desse Mundo. Se você não viu os nossos estudos anteriores sobre temas gerais do Evangelho e da codificação de Allan Kardec, tem um cardzinho aqui em cima que você pode acessar a playlist com esse e outros estudos. Muito bem, o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo vem trazer para nós algumas ideias, alguns conceitos que são centrais na discussão e na compreensão e na forma como o Espiritismo aborda os problemas existenciais, trazendo para nós chaves de compreensão da nossa existência, dos problemas, enfim, das injustiças sociais. E quando Jesus fala, meu reino não é desse mundo, ele vem trazer para nós a ideia, principalmente, da vida espiritual. Vamos ver como, que partes, né, do Novo Testamento Kardec seleciona para introduzir essa ideia. Aqui no capítulo 2, então, a gente vai ver a seguinte passagem, que está retirada do Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Então, diz assim: Tendo Pilatos entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus, mas meu reino ainda não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a esse mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Muito bem. Então, Jesus diz com todas as letras, né, de forma literal, que o seu reino não é desse mundo e que o seu reino ainda não é aqui na terra, aqui entre nós. Jesus diz: Eu vim para dar testemunho da verdade. Esse, né, a sua missão principal, dar testemunho da verdade para que a gente soubesse exatamente o que nos espera da vida. Kardec, então, vai dividir esse tema em dois conjuntos argumentativos. Um primeiro conjunto é aquele que associa a ideia da vida futura com o ponto de vista. E o outro é aquele que associa a realeza de Jesus com a mensagem de uma realeza terrestre. Então, são dois temas que são desenvolvidos, né, cada um em duas mensagens, e vamos ver aqui o que cada uma dessas mensagens traz para nós de importante, de contribuição. A ideia da vida futura e do ponto de vista é a afirmação muito comum entre os cristãos em geral, e recentemente, né, tivemos a comemoração da Páscoa com a afirmação da continuidade da vida depois da morte do corpo, né? Embora essa seja um elemento comum a todas as tradições cristãs, né? Em geral, pouco se sabe sobre a vida espiritual e muitas dúvidas se tem sobre a vida espiritual. Afinal de contas, o que que nós fazemos no mundo espiritual? Se nós vamos ficar ociosos, se nós nos ocupamos com as coisas, continuamos nos ocupando com as coisas, preocupados com as coisas da matéria, vamos fazer o quê? Vamos para onde? Enfim, tudo isso leva a um grau de incertezas muito grande. Vamos sofrer, vamos para regiões de sofrimento, trevosas, regiões de luz, tudo isso acaba trazendo mais inquietação para o nosso coração do que certeza e confiança, né?
Então, a primeira parte das explicações sobre o meu reino não é desse mundo, é dizer que o reino do Senhor é, antes de tudo, a, a vida espiritual, não é? Que é onde as verdades estão estabelecidas, embora aqui elas também estejam, só que a gente acaba falseando a verdade o tempo inteiro, ou muitas vezes. E então essa é a realidade do mundo espiritual. E na segunda mensagem, vai trazer para a gente a ideia de que uma vez cientes e esclarecidos do mundo espiritual, isso modifica as nossas prioridades em relação à vida terrena, porque passamos a entender que a vida espiritual ela tem uma prevalência sobre a vida material, né? A vida material vai passar, mas a vida espiritual é a nossa vida, estando encarnado ou estando desencarnado, porque estamos em espírito com o corpo ou sem o corpo, né? Então eu separei dois trechos de cada uma das mensagens, da primeira mensagem sobre a vida futura e da segunda mensagem sobre o ponto de vista, para chamar a atenção aqui daquilo que me parece ser o ponto mais delicado de cada uma das ah, mensagens, dos comentários que Kardec faz, né? Então, no primeiro, na primeira passagem, Kardec diz assim: a vida futura deixa de ser simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares os que a descrevem, os espíritos, nas suas fases todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitarem qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência a possibilidade de imaginá-la sob seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Então, veja, é, Kardec está dizendo que a forma como os espíritos trazem a realidade do mundo espiritual para nós não deixa dúvida, porque eles são testemunhas oculares de tudo que acontece no mundo espiritual, todas as fases e todas as suas peripécias, né? Que não deixam dúvida para nós sobre essa realidade e a, a mais vulgar inteligência capaz de compreender e de imaginar, né, nos seus verdadeiros aspectos, como a gente faz quando nos trazem uma descrição pormenorizada de alguma viagem que alguém fez para algum país, alguma coisa, né? Então, claro, é sempre diferente a gente estar no lugar e imaginar através de relatos, mas nós não temos outra maneira de fazer isso estando encarnados. O importante aqui é assegurar essa certeza da vida espiritual. A segunda mensagem, então, vai falar sobre o ponto de vista. E no ponto de vista, eu separei a seguinte mensagem: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura, que já foi assinalada no item anterior, né? Proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Então observe que importante, né? A afirmação da vida futura traz para a gente, né, consequências na nossa moralização, porque nós começamos a pensar não só na vida a partir das coisas materiais como sendo um fim em si mesmo, mas sobre as consequências das nossas ações, daquilo que nós fazemos para a vida espiritual, para a vida que continua e enfim, né? E aí, a última frase que eu li, né, é muito importante da gente ressaltar.
quanto mais compreensão, quanto mais amadurecida é essa ideia da vida espiritual em nós, menor importância nós damos aos bens materiais. Então a gente poderia até fazer um exercício pensando, é, se nós estamos compreendendo bem a vida espiritual, dada a importância que nós damos aos bens materiais. Muito bem. No Livro dos Espíritos, na questão 919, Santo Agostinho faz um comentário a respeito da noção clara que nós temos sobre a vida espiritual e a importância dessa noção como resultado da nossa moralização. Ele vai dizer assim, na questão 919A do Livro dos Espíritos: sei haver muitos que dizem ser positivo presente e incerto futuro, que é a ideia de que a vida material está aí, a gente precisa viver, a gente precisa dar conta dela, e o futuro espiritual, bom, o futuro espiritual é meio incerto, ninguém sabe muito bem como vai ser, né? Então, a gente vive sendo muito mais positivo em relação ao presente, porque o futuro, né, esse futuro espiritual, dizem que é assim, então isso acaba enfraquecendo a nossa, a nossa fé, a nossa confiança e até a nossa priorização daquilo que a gente prioriza na vida, né? Então, continua Santo Agostinho. Ora, exatamente a ideia, exata, ora, essa é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, da incerteza do futuro, visto desejarmos fazer que compreendeis esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. E aí ele vai dizer que esse foi o propósito de vir a codificação. Fazer que a gente, compreendendo a vida futura, conseguisse repensar a nossa vida material e modificasse a maneira como a gente vive no mundo. Muito bem, esse então, o primeiro ponto, o primeiro tema, o conjunto, né, de temas da vida futura e do ponto de vista que Kardec aborda nesse capítulo, para falar do meu reino não é desse mundo, né? E o segundo é que fala sobre a realeza de Jesus. A mensagem do item 4 vai dizer que, bom, Jesus se diz rei de um reino, né? Mas na terra há muitas outras realezas, há muitos reis. Bom, a grande diferença entre o reinado de Jesus e os reinos da terra é que os reinos da terra são perecíveis, né? Passam, enquanto o reinado de Jesus é um reinado moral e eh, e permanece, né? Então, veja um trecho dessa mensagem. Que o reino de Jesus não é desse mundo, todos compreendem, mas a terra não tem sua realeza, seus reis. A realeza terrestre acaba com a vida, ela é suscetível a vicissitudes. Uns as bendizem, outros os amaldiçoam. A realeza moral de Jesus se prolonga e mantém o seu poder, governa, sobretudo após a morte. Então, enquanto a realeza terrena é restrita ao mundo material, a realeza de Jesus é moral e, sobretudo, para além da morte, né? A força moral de Jesus não está porque ele estava encarnado ou desencarnado, né? Está porque essas palavras são palavras de vida eterna. Nesse aspecto, Jesus é um rei mais poderoso do que os potentados da terra. Por isso disse a Pilatos: sou rei, mas o meu reino não é desse mundo. E a mensagem, uma realeza terrestre, é a mensagem da rainha. E a mensagem da rainha vem exatamente mostrar o quão efêmero são as realezas terrenas. Ela era uma rainha, ela achava que ia continuar sendo rainha no mundo espiritual, mas no mundo espiritual ela acaba se deparando com uma situação delicada e difícil. A percepção
de que muitos daqueles que eram subordinados a ela, que eram muito menores do que ela, socialmente, né, no mundo, estavam numa posição, eh, moral de felicidade muito superior a ela, né. Ela queria que eles servissem a ela, mas no mundo espiritual, essas hierarquias, elas se desfazem, porque elas são sustentadas apenas pelo mundo, né. Então, diz a mensagem da rainha: "Tinha poder no mundo, mas esse não se estendeu na vida espiritual por conta da sua inferioridade moral." Então, diz agora ela: "Para se granjear um lugar nesse reino, no reino espiritual, são necessárias a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua celeste prática, a benevolência para com todos. Não vos pergunta o que fostes, não se vos pergunta o que fostes, nem a posição que ocupastes, mas que bem fizestes, quantas lágrimas enxugastes." Então ela vai mostrar que não é a posição que nós temos no mundo que garante o nosso lugar no mundo espiritual, mas o que nós fazemos a partir da posição que temos, não é? Se somos abnegados, humildes, caridosos, benevolentes, se enxugamos lágrimas, enfim, né? Tudo isso para mostrar então que o reinado de Jesus é um reinado muito mais moral, espiritual do que material. A ideia não era Jesus ter um exército no sentido literal do termo. Jesus, né, nunca pegou em armas, ao contrário, disse para Pedro: "Guarda a tua espada", né, quando aconteceu a situação em que Jesus ia ser preso, né, guarda a sua espada, e não é com a força, bruta, material que Jesus vai dominar, né, quer dizer, é simplesmente através do exemplo moral. E aí é que está a grande questão. Jesus vem trazer para nós uma nova moral. E isso talvez seja o ponto que Kardec entendeu muito bem e colocou de forma magistral no Evangelho segundo o Espiritismo. Entender que a grande contribuição que Jesus dá para nós é, um conjunto novo de regras morais que vão fazer com que a gente eh, supere, né, vença esse mundo. É importante dizer que nós já tínhamos um conjunto de regras morais quando Jesus chega, que eram os 10 mandamentos de Moisés, né? E para muitos de nós, os mandamentos de Moisés já são difíceis de serem ah, cumpridos integralmente, né? Mas Jesus vem dizer: você aprendeu essas coisas com Moisés, você aprendeu essas coisas na lei, mas eu venho trazer uma moral nova. Isso está, sobretudo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, 6, 7, pelo menos. Jesus vai falar das bem-aventuranças e depois das bem-aventuranças, ele vai ir pontuando essas diferenças entre aquilo que as pessoas entendiam como certo e aquilo que ele trazia como uma nova moral. Então, depois de falar das bem-aventuranças, ele diz: qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado de menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Então ele está dizendo: olha, os escribas, os fariseus têm uma concepção de justiça, mas essa concepção de justiça é a de vocês aqui, não é a, a aquela que será considerada ah, n- na continuidade da vida, né? Na vida que continua. Ela não é considerada
por Deus para nos avaliar. Então, a gente está usando um critério de justiça no mundo, se usava um critério de justiça no mundo, que não estava de acordo, não é, com a forma como Deus entende, né, da justiça divina. E aí é que Jesus vai começar as pontuações. Ele vai dizer: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer um que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu do juízo. E aí ele vai e continua. Portanto, se você traz uma oferta no altar e se lembra que algum irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta, reconcilia-te com o teu adversário e depois volta, né, para fazer a sua oferenda. Em verdade, vos digo, de que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil, ou seja, enquanto não se reconciliar com seu irmão. Então, da ideia de não matarás, tá a ideia de que não basta só não matar, tem que vencer tudo isso e ainda se reconciliar com o seu adversário, né? Eu selecionei aqui 4 itens, que são os 4 itens no final do capítulo 5, né? O segundo exemplo, né, que a gente pode chamar a atenção aqui, é quando diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério, que está na lei de Moisés. Ele diz: qualquer que cobiçar e atentar a uma mulher, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Então Jesus coloca eleva o, o critério para um ponto muito mais alto. Não é só cometer o fato objetivamente, mas o desejo do cometimento já é um sinal de inferioridade moral. Em outra passagem ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é os cabelos dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade dos grandes reis. Seja o vosso dizer sim, sim, não, não. Não precisa jurar. Se você disse, está dito. Se você disse sim, está dito sim. Se disse não, está dito não. E acabou a conversa, né? A gente fala muito de perjura, mas o que que é perjura, né? O que que é perjurar, né? É ou jurar em falso, você jura uma coisa, promete uma coisa e não faz, ou você está sempre jurando, o que mostra que aquele seu juramento não tem valor nenhum, porque você está jurando o tempo inteiro sobre tudo, né? Então, não faça isso. Simplesmente cumpra aquilo que você disse que ia fazer. E por último, a ideia que Jesus disse: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu irmão. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Tudo isso traz para a gente, e certamente esses aqui são 4 exemplos simples de um conjunto de outros preceitos morais que Jesus vem elevar a discussão moral mosaica para nós, mostrando o quê? Que ele vive, né? Quer dizer, isso que ele está dizendo não é só aquilo que ele sabe, né? É que ah, esse é o reino de Deus. O reino de Deus é o reino dessa moral que não está implantada aqui entre nós ainda, não está implantada em nosso coração. Por isso, o reino de Jesus não é o nosso mundo, né? O nosso mundo não é um mundo material. O nosso mundo é um mundo que nós vivemos das nossas realidades morais, da nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros, certo? Então, ficamos aí com essas duas formas de interpretação da ideia do meu reino não é desse mundo,
que são extremamente importantes para a gente entender, de um lado, a relevância da ideia da vida espiritual como um critério de compreensão, ah, trazido pela doutrina espírita para explicar para nós a realidade da vida, e, por outro lado, a superioridade moral dos ensinos de Jesus frente àquilo que nós temos cotidianamente no nosso dia a dia, como as nossas ações morais, né? O quanto nós conseguimos nos aproximar, primeiro, daquilo que Moisés falou, né? Primeiro de tudo é, por exemplo, né? Não cometer adultério, né? Para depois chegar ao ponto de não desejar cometer o adultério. É de honrar vosso pai e vossa mãe, né? De fato. É de não prestar falso testemunho, é de não perjurar, né? Mas e depois, né, se já conseguimos, né, fazer aquilo que Moisés trouxe para nós, que foi há 4.000 anos atrás, 2.000 anos antes ainda de Jesus, então temos tido bastante tempo para amadurecer essas ideias em nosso coração. Jesus veio trazer ainda uma moral mais elevada, né? E se queremos, né? E certamente vamos conseguir, né? Mas se desejamos apressar o nosso passo para chegar mais rápido a uma condição de mais paz, de mais felicidade, é preciso que esse reino de Jesus esteja em nossos corações. Então a gente amadureça no nosso dia a dia, nas formas como nós pensamos a vida, como nós nos comportamos na vida, né? eh, que a gente amadureça essa moral do Cristo para que ela esteja em nós e para que a gente possa um dia falar, como Paulo disse: não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Grande abraço, fica com Deus e até o próximo estudo.